Gente, a todos, vamos mais uma aulinha nossa da evangelização do Centro Espírita Francisco de Assis, nossa Escola de Evangelização Bezerra de Menezes. Eu vou começar colocando uma musiquinha para depois a gente fazer a prece, tá? Sei da manhã, ouvi dizer que ser feliz só depende de você. Sei da manhã, ouvi dizer que ser feliz só depende de você. Ouvi dizer que a vida é causa e efeito. Se tá difícil, você pode dar um jeito. Fiquei sabendo que o Cristo nos ensina que o trabalho todo dia vai auxiliar. E ser ainda que a receita do evangelho para o moço e para o velho sempre é amar. Certa manhã, ouvi dizer que ser feliz só depende de você. Certa manhã, ouvi dizer que ser feliz só depende de você. Ouvi dizer que a vida é causa e efeito. se tá difícil, Você pode dar um jeito. fiquei sabendo Que o Cristo nos ensina que o trabalho todo dia vai auxiliar. E sei ainda que a receita do evangelho para o moço e para o velho sempre é amar. E sei ainda que a receita do evangelho para o moço e para o velho sempre é amar. Bonitinho, né? Muito lindo. É linda essa música. Eu ponho as crianças gostavam, né? Então, nós vamos fazer a nossa prece inicial, né? Agradecendo a Deus, a Jesus, essa oportunidade de estarmos aqui. Que Jesus, os amigos espirituais, os nossos mentores possam nos amparar, nos ajudar a ter um bom entendimento do nosso estudo dessa noite. E que possamos, Senhor, não só ficar a escutar, mas que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, nos nossos trabalhos, na escola, no nosso lar, todos aqueles ensinamentos que o Senhor tão bem nos passa, mas que nós, às vezes, ficamos meio esquecidos, meio preguiçosos para colocar em prática, né? Então, que Jesus nos abençoe, nos envolva hoje e sempre no seu abraço fraterno. Graças a Deus. Graças a Deus. Né? Assim seja. Duas regras infalíveis na santa escola do bem. Quem não estuda não sabe, quem não trabalha não tem. A alegria de uma casa tem esse preço comum. Um tanto de caridade da parte de cada um. Duas regras infalíveis na santa escola do bem. Quem não estuda não sabe, quem não trabalha não tem. A alegria de uma casa tem esse preço comum. Um tanto de caridade da parte de cada um. Um tantinho de caridade da parte de cada um. Um tanto de caridade da parte de cada um. Nossa, a música é linda. Eu também Ai, acho. saudade da escolinha, me deu saudade agora. Né? Tem umas músicas saudade. bem legais, né? Estamos hoje no capítulo número 2 do livro Jesus no Lar, que chama A Escola das Almas. Só para a gente lembrar um pouco, vamos lembrar o que a gente já estudou. A gente estudou o prefácio. Lá no prefácio falava o quê? Quem que era Jesus, da sua importância para a humanidade, que ele dividiu o tempo, lembra que nós falamos? Ele dividiu entre antes e depois dele. E ele é o nosso exemplo, o nosso guia, é o governador do nosso planeta, né? Ele que colaborou, né, com Deus e com os outros cristos para que o nosso planeta existisse. E depois, no capítulo 1, o que nós vimos? Que Jesus estava lá na casa do Pedro, que é um dos seus discípulos, e as pessoas estavam lá muito distraídas, com as conversas assim, jogando conversa fora, sem muito proveito. E Jesus, então, alerta, né, para a importância de como é importante o nosso lar, que ele é a nossa primeira escola, que é o templo da alma, né, da nossa alma. E aí, nesse dia, Jesus inaugurou a primeira reunião
que a gente chama de culto do Evangelho no lar, que é quando a gente se reúne para a família conversar, para rezar, para ter uma prece, ter um momento, né? Que era o que Jesus fazia, né? O que Jesus fazia? Ele abria as escrituras, e aí, né, todo mundo ficava em volta, né, congregados em torno do Cristo, as pessoas que estavam ali na casa. Aí já está num outro momento, esse capítulo é um outro momento, que eles estavam lá, os domésticos, né, todas as pessoas que estavam ali na casa do Simão Pedro. Depois eles ouviram, Jesus falou com a sua voz suave, persuasiva. Depois, quando vocês lerem o texto com mais calma, vocês vão perceber como é gostoso, que ambiente que criava em torno de Jesus, né? Porque ele é um mestre que sabe comentar os textos, que falava bem. Então, todo esse momento era um momento muito mágico, muito agradável, né? Então, por isso que a gente tem que pensar que quando a gente está perto de Jesus, a gente está se sentindo bem. Só que quando Jesus terminou, o que aconteceu? Ali estava a sogra do Pedro, que morava lá na casa também, né? Ali morava Pedro, provavelmente a esposa, filhos, a família toda, e muitas pessoas. E ali tinha muitas pessoas. Jesus estava lá na casa do Simão Pedro, e eles estavam reunidos, Jesus comentou os textos, e era um momento muito legal, né? E aí, só que a sogra de Pedro, ela estava lá, mas ela estava inquieta, estava ansiosa, ela não estava se sentindo muito bem. Então, o que ela vai? Ela vai e faz uma pergunta para Jesus. Ela pergunta assim: mas, Senhor, afinal de contas, que vem ser a nossa vida no lar? Jesus ainda esperou um pouquinho, né, para ver se ela explicava melhor o que ela queria. Aí ela continua: iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos, né? E aí ela continua: no começo é promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após surgem pedras e dissabores. Então a gente tem que lembrar que na época de Jesus, quando a gente vai ler um texto dessa época, a gente tem que pensar assim no que acontecia, como é que era que as pessoas, como que as pessoas viviam naquela época, como que elas pensavam. Então as mulheres daquela época, elas se casavam muito cedo, muitas vezes nem conheciam, elas não podiam escolher com quem que elas iam se casar. Elas não tinham essa oportunidade, às vezes até nem de conhecer o noivo antes. Hoje é diferente, né? Mas mesmo assim, no começo, quando a gente conhece uma pessoa, seja para namorar, seja um amigo, qualquer pessoa que você conhece, no começo tudo são flores, né? Tudo é bom. A gente assiste as novelas, né, com um final feliz. Aí tem o Facebook, tem o Instagram, todo mundo é feliz, todo mundo vive muito bem. Só que quando a gente começa a conhecer melhor, começa a conviver, as flores viram espinhos, né? Então, por exemplo, quando o casal, logo que eles se conhecem, aí o homem joga a toalha em cima da cama, a mulher nem liga, ela acha bom. Quando a esposa faz uma comida que não está tão boa, ele acha maravilhoso. Só que depois, né, vem a realidade da vida, a pessoa começa já a ficar mais exigente, fica mais à vontade, e aí as coisas vão acontecendo de forma diferente. É o que ela está reclamando ali com Jesus, né? Ela está falando: poxa, no começo era uma maravilha, né? Quando a gente casou, aí está o casalzinho todo feliz. Depois vira uma confusão, né? Então, Jesus vai dizer para ela o seguinte, que ele percebeu que ela estava muito triste, que ela estava realmente sensível, que ela estava quase chorando quando ela pergunta para ele. Então, ele ficou, logo em seguida, ele falou: vou responder, né? Então, ele diz o seguinte, ó: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Olha como é que é importante, não é, o nosso lar, a forma como que nós nos comportamos no nosso lar. Porque tudo começa dentro do lar, no nosso contato inicial, né? Quando o bebê nasce, ele só reconhece a mãe, devagarinho ele conhece o pai, depois os avós, depois vem os irmãos, depois vem o vovô, a vovó, vai criando cada vez uma sociedade maior em volta dele. Depois ele vai para a escola, depois ele vai trabalhar. Então, vai na sociedade, vai na igreja, vai nas festas, né? Então, mas só depois, com essa base, é que nós vamos saber, né, que é a escola, que é a escola da vida, é o lar. É isso que Jesus está falando, que é dentro do lar, que é esse templo, que a sabedoria divina vai fazer com que a gente tenha entendimento diante da humanidade, né? E aí Jesus
Jesus faz muito isso. No capítulo anterior, lembra que ele perguntou para o Pedro como é que o Pedro fazia com os peixes? Aí o Pedro falou para ele, não, eu só levo os melhores peixes, porque os peixes ruins ninguém quer comprar. Então, mas a esposa, a sogra do Pedro, ela não é pescadora. Então, não adianta ele perguntar de peixe para ela, porque de peixe ela não entende. Então, ele pergunta o seguinte, ó, que Jesus sempre faz isso. Ele nunca dá uma resposta direta. Ele sempre faz a pessoa pensar, raciocinar, refletir. Esse que é o bom professor, aquele que faz o seu aluno pensar. Então, ele pergunta assim, ó, que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição? Então, a lentilha é tipo uma ervilhinha que na época dele, de Jesus, era muito usada nas refeições. E a sogra do Pedro, ela é uma dona de casa, com certeza ela sabia fazer uma receita boa, gostosa com ervilha, né? Então, Jesus faz ela pensar sobre isso, né? A sogra, ela tinha... Porque a sogra do Pedro, ela tinha uma opinião muito definida sobre a vida. Ela fala assim, ela achava tudo difícil, ela se colocava assim numa situação de vítima. Na lógica dela, era assim e não tinha jeito de mudar. Né? Então, por quê? Porque ela achava que ela era assim, ela era uma pessoa boa e todo mundo só perseguia. Mas o evangelho é uma coisa que a gente tem que aplicar na nossa vida. Não é só para a gente ficar estudando. Então, por isso que Jesus pega e dá esses exemplos para que a gente possa entender, através daquilo que a gente conhece materialmente, aquilo que é espiritual, que é importante para a nossa vida, na nossa convivência. Então, por isso que ele vai dar esse exemplo. E aí, o que ela responde? Ela responde assim, ó, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas e temperar para ficarem saborosas. Quer dizer, uma resposta que foi muito fácil para ela dar, porque ela sabia. Ela estava acostumada, ela cozinhava lentilha todo dia, então a lentilha, ela sabia que ela tinha que cozinhar, né, por bastante tempo e que depois temperar para que elas ficassem bem gostosas. Aí ele faz outra pergunta de outra coisa que ela também conhece. Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? Quer dizer, quem que vai servir pão cru? Lógico, até a gente sabe essa resposta, né? De modo algum. Antes de entregá-la ao consumo, compete-me guardá-la ao calor do forno. Tem essa medida, quer dizer, como é que vai servir o pão cru? Né? Então, você vê que ela está respondendo tudo certinho, porque aquilo era uma coisa que ela vivenciava diariamente, todos os dias. Ela fazia pão, ela fazia a lentilha. Então, Jesus perguntou assim com uma coisa que fosse fácil dela responder, né? E aí, Jesus vai dizer o seguinte, que assim como ela, da mesma forma, há também um banquete festivo na vida celestial, onde os nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. Olha só como é que Jesus... Né? Porque você deve ficar pensando, o que tem a ver a lentilha com aquela pergunta dela, né? Então, Jesus fala com ela, assim como ela prepara as lentilhas, o pão, Deus também vai nos esperar com um banquete na vida celestial. Jesus também está preparando para nós um alimento, né? Mas é o alimento de quem? Da alma. E aí Jesus vai começar, agora que Jesus vai começar a responder para ela, que ela vai começar a entender. Aí ele vai dizer, ó, o lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou forno preparador. Olha como é que é interessante a gente pensar isso, né? Porque ela fala assim, ó, que tudo no começo era lindo, maravilhoso, depois ficou difícil, né? O cordeiro virou lobo, o príncipe vira sapo, as pessoas que tinham paciência não têm mais paciência, a paciência fica curta. Era essa a pergunta dela. E aí no texto ela vai falar muito emocionada, né? Porque era a ideia que ela tinha dessa dificuldade desse convívio. E o que é o cadinho, né? Quando Jesus fala que o lar é o cadinho. O cadinho é uma vasilhinha que que é usada na indústria, por exemplo, porque ela consegue ficar, ela resiste ao fogo, ao calor muito forte. E ela é usada, as pessoas colocam, né, a indústria coloca dentro dela metal, ela derrete metal. Então, por exemplo, para fazer um anel de ouro, para fazer um anel de prata, cobre, todos os metais, que são coisas muito duras, né,
elas conseguem, o cadinho consegue, põe ali dentro do fogo, lá ele resiste e derrete o metal. E o forno também, né? O forno também, o fogo, né? Vai preparar os alimentos. Então é isso que Jesus vai falar agora, quer ver? Ó? O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O que é que Jesus está dizendo então? Que existem sim os sofrimentos, os espinhos, as dificuldades, mas que isso tudo tem um objetivo. Isso não acontece por acaso. É um recurso para que a gente possa evoluir, para que a gente possa aprender através disso. É assim como o cadinho, né? O cobre, a prata, ela é derretida ali, mas depois vem um anel bonito, o pão vai para o forno, a lentilha vai para o fogo, mas depois vira um prato gostoso, vira um pão delicioso. Como é gostoso comer um pão, não é? E aí ele vai falar também, ó, o coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras. Olha, luta renovadora e bênçãos. Quer dizer, você luta, você sofre, mas você aprende alguma coisa. Por quê? Porque somente aí, de encontro uns aos outros, ou seja, na convivência, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Só quando a gente conhece de fato, convive diariamente, é que a gente vai descobrir as nossas qualidades, os nossos defeitos, as diferenças com os outros. Então, pode acontecer até de parecer que está tudo certo, que de repente, que aparentemente está certo. Mas, por exemplo, tem uma pessoa que gosta de animal, a outra gosta de planta, e vão morar na mesma casa. Aí uma pega um cachorrinho, põe um cachorrinho dentro de casa. O cachorrinho que gosta de comer planta, aí ele começa a comer as plantas tudo. Aí aquele que tem a planta não vai gostar do cachorro, né? E o que tem o cachorro vai brigar. Aí, às vezes uma coisa boba, né? Às vezes uma pessoa organizada, a outra é bagunceira. Né? E parece que Deus põe todo mundo perto, assim, bem diferente um do outro, mesmo que é para aprender, né? Porque tudo tem defeito, tudo tem qualidade. E a gente vai aprendendo a conviver com as diferenças, corrigir as nossas atitudes, né? Porque nós achamos assim, todo mundo se acha assim, bonzinho, paciente, até que você é testado, né? Tudo isso é teste para testar qual é o nosso grau de evolução, né? É como, aí eu falei, porque eu falei que ia ter um lago, lembra? É como se fosse um lago aparentemente calmo, de água límpida e azul. Mas se você for lá e remexer o fundo, vai mexer no lodo. Então aquela água que era antes cristalina, né? É quando ela vai ficar marrom, não vai? Se tiver lodo embaixo. Então é assim que a gente é. Quando a gente tem uma virtude que a gente já conquistou, que é nossa, uma pessoa que já é paciente, porque é paciente mesmo, porque já conquistou isso, você pode mexer com ela o que for, porque ela já não é mais movida pela paixão. Você pode mexer, remexer, que nada acontece. Mas quando o lago é límpido mesmo, que não tem lodo embaixo, aí você pode remexer. E quando a gente perde a paciência, é porque a gente não conquistou ainda essa virtude. Ainda estamos a caminho. E como a gente tem muitas imperfeições que nós temos ainda, é normal que isso aconteça. Então é isso que Jesus está dizendo para a sogra de Pedro. Ó, você é imperfeita. Todo mundo que vive com você também tem as suas imperfeições. De vez em quando, o que acontece? Essas imperfeições se esbarram umas nas outras e isso faz parte do quê? Do fogo preparador, do cadinho santo do lar. É isso que Jesus está falando. Então, quando essas relações esquentam, né, pega fogo mesmo, é uma oportunidade para a gente descobrir o que precisa ser melhorado. Aí alguém fala para você assim, ih, menina, você é muito teimosa, você é arrogante. Aí você diz, eu? Eu não. Por quê? Porque a gente não aceita ser criticado, a gente só quer ser elogiado. Mas nem sempre a gente merece um elogio, não é? A gente sabe disso. A consciência vai falar. Aí Jesus vai dizer outra coisa, olha que importante.
Você nunca notou, pergunta para ela assim, nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã, emite perfume, à noite, desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seus círculos são lições. O que Jesus está dizendo aí? Que a vida é uma vida só é muito pouco para a gente aprender tudo que a gente precisa, porque é muita coisa. O nosso lar é a oportunidade, é o local, a gente vai aprender essas lições, e esses conflitos que são naturais de acontecer, é normal acontecer, são coisas que mais para frente, lá na eternidade, às vezes em outras vidas, é que a gente vai vivenciar a verdadeira fraternidade. Cada espírito vai crescendo ao seu modo. Mas a sogra de Pedro continua assim, ela não está acreditando nisso não, porque ela fala assim, ó, Senhor, mas há criaturas, porém, que lutam, que sofrem, e, no entanto, não mudam, não aprendem nunca. Então, vamos pensar, eles estão ali numa reunião familiar, né? Provavelmente, a sogra eu acho, né, que a sogra de Pedro está dando uma indireta em alguém, vocês não acham? Porque ela está se colocando numa posição assim, uma pessoa muito boazinha, que está sendo perseguida, que os outros são perseguidores, né? Na realidade, o que existe ali, alguma relação ali, pode ser um marido, pode ser o próprio Pedro, que é genro dela, pode ser alguém que está por ali, que é com ela, com quem ela não teve uma relação assim, de muita sinceridade, porque se a gente for sincero na relação, se a gente tiver humildade para reconhecer a nossa limitação, o nosso defeito, e se a gente falar principalmente, porque às vezes a pessoa está fazendo alguma coisa e ela nem sabe que está te desagradando, né? Então a gente tem que falar, tem que ser sincero, com educação, é lógico, né? Então a gente não cria um ambiente de colaboração. O lar é um ambiente onde a gente colabora uns com os outros. Uns entendendo o defeito dos outros, aproveitando as qualidades, aprendendo todo mundo junto. Se cada um fizer um pouco, se cada um ceder um pouco, ninguém fica sobrecarregado, ninguém fica infeliz e ninguém fica emburrado, porque ela está até bonitinha, emburradinha, né? Mas não é bom, não, né? Gente emburrada é triste. Eu, quando era criança, adorava emburrar. Mas deixa essa parte para depois. Aí Jesus vai fazer mais uma pergunta. Olha como é que Jesus é perguntador demais, meu Deus do céu. E é uma pergunta que ela também vai saber responder. Que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Né? Aquela durinha mesmo, que ela escorreu, viu que cozinhou. Ah, essa eu jogo fora, atiro-as ao monturo, porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. Quer dizer, joga fora, não presta. Nossa Senhora, e agora? Aí Jesus vai falar assim, ó, ocorre o mesmo com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. Quer dizer, olha, a gente tem a oportunidade de dentro do lar de receber essas sugestões edificantes. A luta comum mantém a fervura benéfica, ou seja, quando você está lá, está fervendo mesmo, mas é uma fervura para beneficiar. Todavia, quando chega a morte, os corações que não cederam ao calor santificante serão lançados fora para servirem de adubo entre os detritos da natureza. Olha que bonito. Então, quando uma pessoa é muito teimosa, que ela não quer entender ou não consegue também, a gente tem que entender que às vezes a pessoa não tem condição, né? Não está na época dela ainda, né? Então, ela não entende essas dificuldades, né? Essa fervura, esse calor, esse cadinho, esse forno, que é um forno transformador, ela vai ser lançada, assim como as lentilhas, fora, até resolver amolecer. Aí tem uma parábola que eu me lembrei, que não está no texto aí, mas é uma parábola do evangelista Marcos, que é de uma fala de uma semente, mas não é daquela semente que caiu na terra, não. É uma semente que chama parábola da semente que cresce. Olha só como ela é legal. Ela diz o seguinte, que o reino de Deus é como se um homem lançasse uma semente na terra. Aí ele fosse dormir e se levantasse, e aí a semente, quer dizer, ele foi dormir, levantou, dormiu, levantou, a semente brotou, a semente cresceu
E ele nem sabe como que isso aconteceu. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, né? Ela sobe, depois a espiga. Vamos lembrar de uma espiga de milho, né? Primeiro a espiga se forma. Depois, lá dentro da espiga, vem os grãos. E quando o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a hora da ceifa. Ou seja, quando o fruto fica pronto, tem que cortar, porque está na hora de colher. Então, tudo acontece no seu tempo para cada um. O Evangelho está presente na nossa vida, o tempo todo. Então, você pode dormir, você pode levantar, você pode acordar, a semente está plantada. Então, os nossos anjos guardiões, eles estão sempre trabalhando. Agora, nesse momento, o meu está aqui comigo, o de vocês está aí, os nossos espíritos familiares que torcem por nós, pela nossa família. E isso não é só na hora da aula de evangelização, ou quando a gente faz uma prece, é o tempo todo. Principalmente no momento em que o cadinho está fervendo, que o forno está ardendo. Eles estão sempre conosco. Quando a gente está arrumando a cama, quando a gente está escovando o dente, quando a gente está lavando a louça, quando a gente faz a lição de casa, quando a gente está na mesa, na hora do café, do almoço, na hora do evangelho no lar, né? Esse horário tão santo que a gente pode conversar, que está ali mais amparado, mas nós estamos mais perto deles. Eles estão sempre perto de nós. Nós é que às vezes nos afastamos. E aí, essa questão também não está no texto não, mas é uma questão do Livro dos Espíritos, é a 779, que ela diz o seguinte: o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e nem do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social, ou seja, por meio do forno preparador. É a lei do progresso, que é uma lei divina, de Deus, né? E todos nós estamos aí nesse processo de evolução, sem nenhum tipo de exceção. Então, todos nós, uns são mais evoluídos, outros são menos, mas estamos todos juntos. E eles estão sempre aí para nos ajudar. Então, nós somos igual uma plantinha. A semente, depois, a planta, o que ela faz? Ela busca a luz do sol. E o homem? Ele busca a luz de Deus, ainda que ele não saiba disso. Então, mesmo aquelas lentilhas, né? Aquela que ela esquentou, ferveu de novo e ela não amoleceu. Através da lei da reencarnação, esses espíritos que a gente conhece, que às vezes estão com o coração muito endurecido, aquele que você pensa que nem ela falou, esse não tem jeito, já fiz de tudo, ele não tem jeito mesmo não. Então, mas vai chegar uma hora que através das experiências, desse fogo que vai ficar cada vez mais quente, ele vai não ter outro jeito a não ser amolecer. E muitas vezes é mais aparência do que dureza, é mais medo, é mais falta de fé em si mesmo, é orgulho, é egoísmo, mas isso tudo termina um dia, e não necessariamente nessa encarnação. A gente não pode ter essa expectativa, não é? Então, todos nós estamos mergulhados no amor de Deus, estamos sendo conduzidos naturalmente. Alguns podem tentar nadar contra a correnteza. Aí vai fazer o quê? Vai beber água, vai engolir água, vai demorar um pouco mais, vai ficar rolando lá na areia da praia, não é? Quem nada a favor vai chegar mais depressa, mas todos nós vamos chegar, sem exceção. E o que é melhor ainda, aqueles que já chegaram, sabe o que eles fazem? Você acha que eles ficam lá rindo da gente? Ficam lá sozinhos, lá no céu de anjinho, se achando os maiorais? Não, eles retornam, eles vêm nos ajudar, vêm nos incentivar a nadar. Então, os nossos espíritos familiares, os nossos mentores, eles vêm tentar mostrar para a gente que é possível. Então, quando o forno preparador estiver muito quente, o que a gente tem que fazer? Uma oração, ajudar no culto com lar, uma música. Aí a gente vai conseguir conectar com esses benfeitores espirituais. E aí eles vão nos ajudar a ter mais paciência, a falar com mais sinceridade, usando educação
e gentileza, né? E aí a gente vai tomar as melhores decisões. E vamos pedir ajuda e vamos orar juntos. Então, não basta a gente viver junto, mas é como a gente vive junto, o que que a gente aprende, o que que a gente contribui, o que que a gente constrói junto. Será que a gente aprende a respeitar as diferenças? A gente aprende a ouvir as críticas? E quando a gente age melhor, a gente colabora com essa lei do progresso. E a gente não deve deixar para depois. Aí eles vão nos ajudar, né? Quando esse... Acho que eu voltei, peraí. Contrário. Então, não basta a gente viver junto. A gente tem que estar sempre tentando construir e fazer cada vez melhor. Aí agora eu pus aqui nos slides a nossa atividade de hoje. Ó. Você chegou a ver essa aí, Justino? Como a gente já está meio adiantado de hora, eu vou passar mais ou menos, eu vou dar primeiro eu vou fazer a resposta, tá? Vamos ver aqui, ó. O que que a gente pode, quais os sentimentos e as atitudes para a gente ter uma boa convivência familiar? O que que você acha aí, Justino? Amor, Amor. As tias aí, quem vai achar alguma coisa? Paciência, Isso, paciência está aqui também. É uma das respostas. E depois eu vou colocar o slide. Lene? Compreensão também, né? Compreensão. A compreensão não tem aqui na minha lista, não, mas é Tem bom. não. Mas Tolerância, não, né? tem sim. Tolerância. Não, tem sim, tem sim. tolerância. Tolerância. Lene, como colaborar, Lene? Tá pensando. Eu vou colocar uma aqui, ó. Paz, bom Isso. humor, né? Vou mostrar para aqui quais as coisas que eu tenho aqui, ó. Tá vendo? Alegria, será? Alegria, equilíbrio, Equilíbrio. carinho, né? Empatia, tolerância, atenção, Nossa, sinceridade. A sinceridade, trabalho. gente, eu acho assim, a sinceridade uma das coisas mais importantes dentro de uma relação. Porque E se também. você não, né, sem É sinceridade, ó, verdade. às vezes até a pessoa não vai gostar muito, sabe? Mas não tem importância, é o foguinho queimando que depois vai cozinhar, entendeu? Porque você tem que falar. Porque às vezes acontece muito isso da pessoa não dizer o que ela está sentindo. Aí como é que você vai descobrir? Você não pode adivinhar, não é verdade? Difícil. Isso, mas é a É sinceridade. verdade. Mas é uma coisa para ser construída desde o primeiro dia, sabe? É Desde o verdade. primeiro dia. Não pode ficar uma coisa para você falar depois, né? Aí precisa de terapia. Por que acontece? As pessoas também, muitas pessoas fazem isso, vai na terapia, aí faz terapia. Só que quando chega na terapia, descobre que tem que mudar um monte de coisa. Aí o que ela faz? Ela não quer mudar, não. Então o que ela faz? Ela vai embora da terapia. Fala que não deu certo. Não deu certo porque ela não quis mudar. É Né? verdade. Alguma coisa estava dando errado. Você ir para terapia. Não, assim, não necessariamente errado, porque acho que todo mundo devia fazer terapia, mas pelo menos algum tipo de terapia, nem que seja consigo mesmo. Mas quando você descobre que você faz um autoconhecimento, você tem que descobrir aonde que você está errado. E você tem que mudar, você tem que dar o passo além. Mas não é fácil, a gente sabe que não é. Né? É. Qual que é a nossa outra? Aí, ó, tá vendo? A paciência, bom humor, né? Gentileza, amor, trabalho, cooperação, Equilíbrio. esperança. Esperança é importante Atenção. também, mas não é esperança de esperar, não. É Perdão. Perdão aí, perdão não tem aí, Aí, tá vendo? perdão. Perdão, olha, é importante. Esse eu não lembrei de colocar aí, não, tá vendo? Perdão a gente vai colocar depois, Perdão. tá? Aí vocês podem fazer em casa, tá? E colocar pra gente... Vou fazer sim. Tá? Faz o desenho. Colocar o perdão, né? Coloca. Realmente, né? Perdão é Sem essencial. perdão não dá. A Lene agora matou, né? Matou a charada aqui. Ela Vamos pra procurou próxima. uma que não tinha. Exatamente, danadinha, tá vendo? A Lene assim, ela conta as beiradas. Olha o próximo, Vamos completar aí, ó. Colaboração no lar. O que a gente pode fazer? Isso é mais material, né? Mas mesmo assim é importante. O que a gente pode fazer no quarto? O que a gente faz com a roupa?
Que verbo que a gente pode colocar aí? Hein, Ju? Repete, fazendo favor. No quarto. Você está no seu quarto. O que você pode fazer na roupa para colaborar em casa? Um Guardar. verbo. Guardar, isso. Isso, Guardar, guardar. organizar, né? E os brinquedos? Brinquedos. Arrumar. Arrumar, isso mesmo. Separou, Isso. juntar, né? E a cama? Fazer Ajeitar. o quê? Ajeitar a cama, arrumar a cama. Isso Ajeitar. mesmo. Eu arrumo a minha Arrumar, cama ajeitar. todos os dias. É a primeira coisa que eu faço, desde muito pequena. Eu tenho uma funcionária que ela fica brava comigo. Mas, dona Rita, é minha obrigação arrumar. Não, a obrigação de arrumar a cama é minha. Eu que dormi nela. É. Eu não deixo ela arrumar de jeito, ela fica brava comigo. É. A senhora fica fazendo meu serviço. Eu falei, não, esse não é o seu serviço, é meu. Né? Aí ela fica brava, é engraçado. Aí vamos lá para a sala da casa. O que a gente faz com o pó dos móveis? Limpa. Limpar os pós, tirar o pó, né, dos móveis. E o chão da sala, o que a gente faz? Varre. A gente vai para colaborar, né? E as visitas, o que a gente faz com as visitas? Ixi, Hein? cuida. Cuida. Cuida, recebe elas bem, né? Quando chega Recebe alguém bem, em casa, cuida. né? Cuidado com a visita. É um cuidado, tá certo. Vamos para a cozinha agora, ó. O que a gente faz com o lixo? Ih, O lixo, lixo. a gente separa o lixo, né? E Separa. depois joga fora, né? É, E a louça? A louça é fácil. Lava. Lava a louça, é isso mesmo. lava a E louça. aí lavar a louça é lavar a louça, enxugar a louça e guardar a louça, é tudo, né? Senão não ficou feito, não. E a toalha da mesa? Depende, né? Se vai almoçar, a gente coloca, né? Se for depois, tem que tirar, né? Aí agora vamos lá para o quintal. O que nós vamos fazer no quintal? Com os animais? Brinca. Pode brincar também. Mas pode tratar deles também, dar um banhozinho no cachorro, né? Nos animais. Colocar comida, né? Cuidar, Água. tratar, tudo cuidar, mais. colocar água, né? E as plantas? O que a gente faz com as plantas? Rega. Regar as plantas, isso mesmo. Nossa, E as roupas do varal, o que a gente faz? Pega. A gente pega, né? Ou pendura, né? Pendura e depois pega. Né? isso. Vamos lembrar. Eu tenho o meu filho, ele gosta muito de andar a cavalo. Aí ele fala assim, o que é andar a cavalo para você? É só subir no cavalo? Não. Andar a cavalo é ir no pasto, pegar o cavalo, arriar o cavalo, subir no cavalo, aí você vai andar a cavalo, depois você volta, você tira o arreio, você, né, desmonta do cavalo, lava o cavalo e solta o cavalo no pasto. Aí você andou a cavalo. Né? É interessante, né? Tem mais uma atividade aqui, mas vou deixar para vocês fazerem. Também é rapidinho, né? Acho que dá para fazer também. 2 minutinhos a gente faz. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Aí eu vou responder para ficar mais rápido. Olha, ali é o verbo comer, né? São as coisas que a gente faz também para colaborar. Comer frutas e legumes, né? Escovar os dentes depois das refeições, fazer as tarefas da escola, guardar, né? Guardar? Não. Brincar, né? Não, o que é isso aqui que ele está fazendo? Arrumar, né? O quarto depois que brincar com o irmão, tomar banho todos os dias e dormir na hora certa. Dormir na hora certa, essa aí foi para mim. Eu adoro dormir na hora errada, sabe? Isso, né, gente? Você entendeu a aula, Justine? Aham. Deu para entender? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Que a gente tem que colaborar em casa,
entender as coisas que a gente está aprendendo. E depois, eu queria que vocês fizessem o seguinte, até tinha mais um slide, eu esqueci de botar. Vamos pensar, né? Vamos ler de novo o texto, para a gente agora ter um entendimento melhor dele, para a gente poder ver o que Jesus quis dizer exatamente, porque às vezes você lê um texto, mas você não capta tudo. Depois de uma explicação, você consegue entender melhor. E outra coisa, eu queria fazer um desafio para vocês. Fazer uma história que Jesus contaria usando alguma coisa que seja do seu dia a dia. Né? Por exemplo, eu gosto muito de cozinhar também, eu gosto muito de fazer pizza, por exemplo. Né? Essa semana mesmo eu fiz uma pizza para os meus netos aqui. Então, contar uma história assim, parecida com essa que Jesus contou. Pode usar qualquer coisa. Pode usar alguma coisa do texto aqui, pensar se Jesus fosse contar uma história para mim, diante de uma dúvida minha, o que ele ia me perguntar? O que ele ia fazer? Né? Usar a criatividade, aí se vocês fizerem, põe o texto para nós lá no grupo da evangelização, tá bom? Então, a gente demorou um pouquinho mais hoje, porque também atrasou, né? Mas eu sou meio lenta mesmo. Desculpa. Mas esse assunto dá uma palestra, não dá? Nossa! Esse assunto dá uma senhora palestra. Você Jesus até manda é mesmo o muito link que eu vou atual. passar para a família aqui em casa. Essa aulinha eu vou passar para a família. É a família que está precisando. Eu e todos. Todos Mas estão porque precisando assistir. isso que é o mais importante, você achar que você está numa posição certa e todo mundo está errado. Não, está todo mundo errado. Está todo mundo diferente, todo mundo... É o sentido de colaboração dentro da família, né? Que isso é muito importante a gente vivenciar, né? Que é isso que a gente está falando. E às vezes o que é ruim, a gente tem essa ideia também, né? Que o que é bom, que o bem é bom. O bem não é bom. O bem, a princípio, é ruim. Porque tem que mexer, tem que mudar, e aí incomoda. É esse fogo. E com o bem a gente incomoda também, né? Com o bem quer mudar. Porque tá bom, aí você se acomoda. Não pode estar bom, não. Não tem uma história que o sábio manda botar uma vaca dentro da casa? Tem uma história assim, né? Ele põe a vaca dentro, manda pôr a vaca lá dentro da casa. Que aí todo mundo sai e vai fazer alguma coisa. Então, às vezes, tem que piorar para melhorar, tá? Tem que piorar para melhorar. Tinha uma novela que falava isso. Tudo que acontece de ruim é para melhorar. Tudo que acontece Mas a gente quer uma vida, né? Um lago azul só na superfície. Não. O lago tem que estar azul mesmo, né? Azul assim a gente não aprende, né? A gente tem que passar por dificuldades. É verdade. Então, vamos encerrar, gente? A Lene vai fazer um Pai Nosso para mim hoje? Cadê a Lene? Lene? Ô, Rita, deixa para a próxima. Não, vou fazer junto comigo, então. Vamos fazer nessa sequência aí, ó. Vamos combinar, ó. Eu falo o Pai Nosso, você fala depois, ó, eu, a Lene, vamos rezar um Pai Nosso em conjunto, ó. Eu, depois a Lene, depois a Justine, depois a Rosângela, depois a Erondina. Vamos lá, ó. Pai Nosso, Lene. Que está em toda parte. Santificado seja o vosso nome. Justine. Venha a nós o vosso reino. Erondina. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Lene. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Rosângela. Perdoai as nossas ofensas. Justine. Assim como nós perdoamos os sentidos. Erondina. E não vos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. do mal que assim seja. Amém. Viu que lindo que ficou nosso Pai Nosso? Em conjunto Tem melhor aí. que isso? Olha, Com é a certeza. colaboração, gente. É a colaboração, Isso. né? Todos oramos juntos. Né? Quanto aprendizado. Nossa! Tá? Muito aprendizado hoje. Tá? Vamos guardar, né? Aliás, Nada guardar não. Guardar não, aplicar. Isso, aplicar. E eu vou te contar, nada como Jesus para ensinar. Que coisa É linda. verdade. Né? E a Muito gente tem que atual aprender nas com nossas ele. vidas.
muito atual, muito presente em nossas vidas, né? Os ensinamentos de Jesus. É uma palestra e tanta de família, né? Porque é da família que parte tudo. É aqui Justamente. que a gente começa. É o lar. É a convivência. É o O que cadinho. você é aqui, você é lá fora. Justamente. É Você aqui pode que começa. fingir que vai aparecer. Mas o nosso caminho, o importante a gente entender é o seguinte: nós estamos todos caminhando para Deus. Nós vamos nos tornar aquilo que nós admiramos. Se nós admiramos Deus e Jesus, nós vamos nos tornar igual a eles. É o que uma criança faz, ela imita o pai. É o modelo dela, é o pai, ela imita o pai. Toda criança imita o pai. Justamente. Então, nós estamos tentando imitar Deus. E cada vez que a gente conseguir mais, nós vamos estar mais próximo dele. Essa é a ideia. Com Vou certeza. encerrar a gravação aqui, tá, gente? Até mais para todos. Tá, só um abraço. Boa Tchau, noite, gente. tá? Bom final de semana. Vamos postar Boa também, noite. para a gente postar.